Olá, boa noite pessoal, aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira e hoje daremos continuidade à nossa aula de orçamento empresarial. Hoje ensinarei a vocês como elaborar a planilha I, a qual indicará qual é o custo da matéria-prima utilizada durante o processo produtivo das esferográficas. O primeiro passo que vocês vão observar aqui na planilha I são variáveis que são determinantes para nós elaborarmos o nosso orçamento do custo de matérias-primas. A primeira delas é justamente saber quanto custa adquirir cada matéria-prima necessária para o meu processo produtivo. É importante deixar claro para vocês que todos esses custos aqui que vocês estão vendo, eles estão sem impostos, ou seja, assim como vocês viram lá na disciplina de contabilidade de custos, eu não posso fazer a apuração do meu custo de produção com valores que contêm impostos. Do contrário, eu estaria aplicando uma bitributação e estaria elevando desnecessariamente o preço do meu produto. E aí eu perderia competitividade em face aos meus concorrentes. Então, no início do ano no qual estamos fazendo o nosso orçamento, esses são os valores das matérias-primas necessárias para produzir minhas canetas esferográficas, ou seja, para adquirir, para usar a resina C durante o processo produtivo, vai me custar R$10 por quilo. Para usar a resina E, vai me custar R$9 por quilo. Para usar as esferas, vai me custar R$8 por quilo. E para usar a tinta, vai me custar R$7 por litro. Só que, ao longo do ano, qual nós estamos fazendo orçamento, estão previstos dois aumentos. O primeiro aumento acontecerá no mês de julho, onde em 3 matérias-primas haverá um aumento de 5 centavos e em uma matéria-prima haverá um aumento de 8 centavos. Chegando no mês de dezembro, ocorrerá um novo aumento. Em relação ao novo preço de julho, as 3 matérias-primas vão subir em 3 centavos e uma matéria-prima vai subir em 4 centavos. Por fim, a alíquota do ICMS permanece 18%, que nós vamos utilizar ao final do orçamento, no momento em que nós vamos calcular o quanto nós devemos pagar aos nossos fornecedores, e a alíquota do IPI continua a 5%. Então, como é que a gente vai montar o nosso orçamento agora? Começando pela resina C, o primeiro passo que nós deveremos fazer é calcular o novo preço. Então, eu sei que do mês de janeiro até o mês de junho, o preço da resina C permanecerá em R$10. Logo, vocês vão na célula B11 e digitam a fórmula igual a B3. Não esqueçam de travar a fórmula pressionando F4 no teclado do seu computador. Logo, o preço por quilo em janeiro até junho permanecerá em R$10. Uma vez que chegou o mês de julho, haverá um aumento de 5 centavos, conforme dito previamente. Portanto, o preço de julho vai ser igual aos R$10, aqui na célula B3, acrescido dos 5 centavos previstos de aumento para o mês de julho, que está na célula D3. Pressiona Enter. E aí, para evitar criar novas fórmulas, o que é que nós fazemos? Colocamos aqui no mês de agosto, na célula B18, igual ao valor de julho. E aí vai permanecer R$10,05 até o mês de novembro. Chegando no mês de dezembro, lembre-se que ocorrerá novamente um aumento de 3 centavos. Assim, chegando no mês de dezembro, você vai digitar igual aos R$10 previstos no início do ano, acrescido dos 5 centavos que aconteceu no mês de julho, acrescido
do aumento previsto para o mês de dezembro, o qual resultará em R$ 10,08. Uma vez que eu estou trabalhando com custos, eu preciso saber o valor do estoque inicial em reais. Enquanto que na planilha G eu sabia o valor do estoque inicial em unidades de produção, no nosso exemplo em quilos, aqui eu preciso saber quanto é em reais. Para isso eu digito aqui igual, clico aqui na célula B11, que é referente ao preço da mercadoria em janeiro, e vou multiplicar pelo valor do estoque inicial que se encontra na planilha G, referente à resina C. Ou seja, aqui na planilha G, você clicará na célula C11. Pressiona Enter e aí o meu estoque inicial é de R$ 10.000. Mesma situação eu faço aqui para as compras sem ICMS. Então, clico aqui em igual, clico no preço previsto para janeiro do ano, o qual estamos fazendo nosso orçamento, multiplico pelo valor das unidades que eu vou comprar em janeiro. Vou novamente na planilha G, e aí eu vou aqui na célula F11. Então, feito isso, eu pressiono Enter. E aí, no mês de janeiro, sem o ICMS e IPI, o valor que eu vou gastar é de R$ 57.358. Agora, nessa etapa de calcular o custo médio, vocês deverão lembrar de uma fórmula que vocês viram em contabilidade de custos. A fórmula que eu vou tratar aqui com vocês é essa daqui. Lembrem-se que eu tenho 3 maneiras de fazer a apuração do custo dos meus estoques. Ou eu posso utilizar pelo método PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai. Ou eu posso utilizar pelo custo médio ponderado, que é essa fórmula que eu vou tratar aqui com vocês. Ou eu posso trabalhar em termos teóricos do método EPS, que é o último que entra, primeiro que sai. Lembrando que o método EPS não é permitido pela legislação brasileira. Focando aqui no custo médio, como é que vocês operacionalizarão para calcular o custo de estoque? Basta você somar o valor do estoque inicial em reais, o qual nós temos esse valor, somo com as compras em reais. O resultado dessa soma eu vou dividir pelo estoque inicial em quantidades, acrescido das compras em quantidades. A apuração do custo médio por mês é muito importante, haja vista que, ao longo do ano, poderão haver mudanças de preço, tanto que nós estimamos essas mudanças de preço. E assim eu preciso corrigir, ao longo desse tempo, o meu custo médio de produção. Voltando para a planilha, vamos aqui na célula E11, digitaremos igual, abrimos parêntese, clicamos aqui no estoque inicial, mais as compras sem ICMS. Então lembra que eu já preenchi, nesse momento, o meu numerador, dividido, abre parênteses, e agora eu vou preencher meu denominador. Vou lá na planilha G, clico no valor do estoque inicial, que está na célula C11, mais o valor das compras, que está na célula F11. Fecho parêntese. Pressiono Enter. Veja que o custo médio para cada quilo que eu retirar do meu estoque e usar no meu processo produtivo permanecerá R$10, já que não houve mudanças de preço. Nós perceberemos essa mudança quando nós chegarmos aqui no mês de julho. Uma vez que eu sei quanto é o meu custo médio unitário para cada quilo que eu consumir no processo produtivo, agora fica fácil de eu calcular o meu custo de produção.
Basta eu, na célula F11, na planilha I, digitar igual ao valor do custo médio multiplicado pelo consumo, ou seja, o quanto de matéria-prima eu vou consumir no mês de janeiro. Vou na planilha G e clico aqui na célula D11. Feito isso, eu sei que meu custo de produção será de 51.997 unidades. Feito isso, eu tenho como calcular agora meu estoque final, que vocês viram nas aulas anteriores. Então, o meu estoque final será igual ao meu estoque inicial mais as minhas compras menos o meu custo de produção, que está relacionado ao consumo. Pressiono Enter. E aí o meu estoque final será de R$ 15.362. Lembrando que o estoque final do mês de janeiro passará a ser o estoque inicial do mês de fevereiro. Feito isso, uma vez que eu tenho a fórmula aqui na célula D11, eu arrasto para a célula D12. Vejam que a fórmula foi atualizada para o mês de fevereiro. Mesma situação faço aqui para o custo médio. Permanece R$ 10 porque não houve mudança de preço. Meu custo de produção também eu arrasto para a célula F12. E arrasto novamente o meu estoque final para a célula G12. Seleciono todas essas 5 células e arrasto até o mês de dezembro. Feito isso, montei o meu orçamento de custo de matéria-prima para as esferográficas referente à resina C. Farei o mesmo procedimento para a resina E, para a esfera e para a tinta. Como havia falado anteriormente, percebam que como vai ocorrer variações nos preços de aquisição das matérias-primas, o custo médio de produção também é atualizado em face a tais mudanças. Indo para a resina E, permanece a mesma lógica que foi mostrada para a resina C. Vou ao mês de janeiro, então a resina E no mês de janeiro me custará R$ 9,00. E esse valor permanecerá igual até o mês de junho. Então, uma outra maneira de eu fazer esse acompanhamento de preços é digitar na célula B27 igual à célula B26. E aí esse preço permanecerá até junho. Chegando em julho, você digita igual e clica no preço que era anteriormente, acrescido do aumento que acontecerá em julho. E esse preço permanecerá o mesmo até o mês de dezembro. Então, para fazer esse acompanhamento, na célula B33, você digita igual a B32. Pressiona Enter. E esse valor permanecerá até novembro. Chegando em dezembro, como acontecerá um novo aumento, você digita igual ao preço que era no início do ano, acrescido dos dois aumentos que acontecerão em julho e em dezembro. Vou aqui na célula C26 para trazer o valor do estoque inicial em reais. Clico em igual ao valor do preço que é em janeiro. Vou na planilha G, localizo aqui na resina E o valor do estoque inicial, que é de 500 quilos. Em relação às compras sem ICMS, eu digito aqui igual, clico aqui no preço em janeiro, multiplico pelo valor que está contido na planilha G das minhas compras,
que está aqui na célula F26. Em relação ao custo médio, digito aqui igual, abro parênteses, estoque inicial em reais, somado com as compras em reais, fecho parênteses, dividido, abro parênteses, vou na planilha G, clico no estoque inicial em unidades, somado com as compras em unidades. Fecho parêntese, Enter. Custo médio permanece a R$ 9,00 porque não houve alteração de preço. Meu custo de produção será igual ao custo médio multiplicado pelo consumo de resina E para produzir esferográficas no mês de janeiro, que está na célula D26 da planilha G. Por fim, meu estoque final será igual ao estoque inicial mais as compras menos o meu custo de produção. Lembrando que o estoque inicial de fevereiro é igual ao estoque final de janeiro. Seleciono essas 4 células aqui, arrasto até o mês de fevereiro. Depois seleciono essas 5 células aqui e arrasto até o mês de dezembro. Com isso, fiz o meu orçamento para a resina E. Dando continuidade para as esferas necessárias para a esferográfica, repetiremos o mesmo procedimento. Mês de janeiro, o preço previsto para 1 kg de esferas é de R$ 8,00. Na célula B42, eu digito igual a B41 e esse valor permanecerá até o mês de junho. Chegando no mês de julho, haverá um aumento. Então, clico igual em B46, é uma solução para fazer isso. Ou melhor dizendo, ficar mais fácil. Você clica na célula B5, mais o aumento previsto para julho, que é de 5 centavos. Você pressiona Enter. E aí, para permanecer esse aumento até novembro, na célula B48, você digita igual a B47. E aí, arrasta até novembro. Chegando em dezembro, você vai clicar igual ao valor que era no início do ano, mais o aumento previsto em julho, mais o aumento previsto em dezembro. Em relação ao estoque inicial, mesma situação. Digito igual ao preço previsto em janeiro, multiplicado, vou na planilha G para as esferas e clico no estoque inicial, aqui na célula C41. Pressiono Enter e aí eu tenho o valor do meu estoque inicial em reais. Mesma situação faço aqui com as compras sem ICMS. Igual ao valor do preço, multiplicado na planilha G pelas compras que estão na célula F41. Custo médio, repete-se o mesmo procedimento. Igual, abre parêntese, estoque inicial em reais, mais as compras sem ICMS em reais, fecha parêntese, dividido, vou na planilha G, estoque inicial em quantidades, somado com as compras em quantidades. Fecho parêntese, Enter. Custo de produção igual a meu custo médio, vezes, vou na planilha G, o consumo de esferas previsto, em quilos previstas para o mês de janeiro. Célula D41. Meu estoque final será igual ao estoque inicial mais as compras menos o custo de produção.
estoque inicial de fevereiro será igual ao estoque final de janeiro. Seleciono essas 4 células. Depois seleciono essas 5 células. E aí finalizo o orçamento para dezembro. Por fim, em relação à tinta para esferográficas, clico aqui em janeiro na célula B56 igual ao valor previsto que está na célula B6, pressiono Enter. Na célula B57 digito igual a B56 e arrasto esse valor até junho. Chegando o mês de julho, digito igual, clico no valor previsto no início do ano, somo com o aumento previsto para o mês de julho, que está na célula D6. Pressiono Enter. No mês de agosto, digito igual ao valor de julho, já que esse valor permanecerá até novembro. Chegando em dezembro, digito igual ao valor que era no início do ano, mais o aumento de julho, mais o aumento previsto para dezembro. Pressiono Enter e já tenho toda a atualização dos preços. Estoque inicial vai ser igual ao preço previsto em janeiro, multiplicado, vou na planilha G e clico aqui na célula C56. Compras sem ICMS igual ao preço previsto em janeiro, vou na planilha G e clico nas compras previsto na célula F56. Em relação ao custo médio, mesma situação. Digito igual, abro parênteses, ao estoque inicial em reais, mais as compras em reais, fecho parênteses, dividido. Abro parênteses, vou na planilha G, no estoque inicial em quantidades, mais as minhas compras em quantidades. Veja que o preço permanece o mesmo, pois não houve alteração de preços por enquanto. Custo de produção igual ao custo médio, vezes o consumo previsto de tinta. Meu estoque final vai ser igual ao estoque inicial, mais as compras, menos o custo de produção. Lembrando que o meu estoque inicial de fevereiro é igual ao estoque final de janeiro. Seleciono essas 4 células, arrasto até o mês de fevereiro. Depois seleciono essas 5 células e arrasto até o mês de dezembro. Para finalizar esse orçamento, agora nós vamos fazer a consolidação, ou seja, o quanto eu vou ter que pagar por mês para adquirir todas essas 4 matérias-primas. Para fazer isso, é bem simples. Aqui no mês de janeiro, eu preciso consolidar todos os estoques iniciais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou digitar igual, clico inicialmente na célula C11, somo com o que está na célula C26, somo com o que está na célula C41, somo com o que está na célula C56. Pressiono Enter. Estoque final, faço a mesma situação. Digito igual, somo o que está na célula G11, mais o que está na célula G26, mais o que está na célula G41, mais o que está na célula G56. Pressiono Enter. Mesma situação faço aqui com minhas compras sem ICMS. Digito igual,
vou na célula D11 mais o que está na célula D26 mais o que está na célula D41 mais o que está na célula D56. Agora, para se calcular o ICMS, o quanto de ICMS eu devo pagar, lembrem-se dessa fórmula aqui fundamental que eu mostrei no início do curso. Então, para achar o preço com ICMS, eu pego o preço sem ICMS e divido por 1 menos o valor da alíquota do ICMS. Então, como faremos aqui? Aqui, inicialmente, eu preciso... Inclusive, tem mais uma dica aqui, caso você tenha alguma dúvida. Tá entendendo? Então, você vai primeiro descobrir quanto é que seria esse valor dessas compras com ICMS. Lembrando que aqui eu só quero saber o valor do ICMS. Então, o primeiro passo é achar o valor das compras com ICMS. Aí você digitará igual ao valor da célula D71, vai dividir por, abre parênteses, 1 menos o valor da alíquota do ICMS, que é de 18%. Não se esqueça de travar essa célula pressionando F4 no seu teclado. Fecha parênteses. Se você teclar Enter, você vai encontrar o valor das compras sem ICMS e o valor das compras com ICMS. Só que eu só quero saber o valor do ICMS. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão novamente aqui na célula E71. Você vai colocar aqui um parênteses antes do D71. Vai colocar um parênteses aqui depois do último parêntese, próximo à célula B7. Vezes o valor da alíquota, que é de 18%. Não se esqueça de travar essa célula. E aí, eu descubro quanto de ICMS eu estou recolhendo no momento que eu adquiro essa matéria-prima. O IPI, como é que nós calcularemos? Você digitará igual, abre parênteses, você vai colocar aqui a compra sem ICMS mais o ICMS. Lembre-se, como nós fizemos no orçamento de vendas, que o IPI incide no valor com ICMS. Vezes o valor da alíquota do IPI, que é de 5%. Não se esqueça de travar essa célula. Por fim, para eu achar o quanto eu vou pagar para meus fornecedores, basta você digitar igual, compra sem ICMS mais o ICMS mais o IPI. Então, esse valor que você está vendo aqui no final é justamente o quanto eu estou pagando para meus fornecedores. Ou seja, na hora que meus fornecedores emitem a nota fiscal de vendas, esse é o valor total da nota fiscal que chegará para mim. Feito isso, para finalizar essa etapa, basta selecionar da célula B71 até G71 e arrastar até o mês de dezembro. Com isso, nós finalizamos o nosso orçamento de custo de matéria-prima para as esferográficas. Como atividade para vocês fazerem e me entregarem ainda hoje, vocês deverão fazer o preenchimento da planilha J, que se refere ao custo de matéria-prima para as lapiseiras. Dito isso, tenham uma boa noite, cuidem-se, vejo vocês na próxima aula.